já começa aqui de cara dando dicas para você que está aí no pique do carnaval, porque a nossa convidada aqui, a primeira convidada de hoje, é a doutora Fernanda Carvalho Mangabeira. Ela é nutricionista e vai nos dar umas dicas aqui, porque eu estava conversando com ela um pouco antes do programa começar. Ela estava me dizendo que adora o calor. Eu falei assim: doutora, acho que você é a única pessoa na face da Terra, nesses momentos aqui, que está adorando o calor. Mas enfim, ela gosta do calor, veio aqui no calor participar conosco. Doutora Fernanda, muito obrigado por você ter separado um espaço na sua agenda para a gente conversar um pouco a respeito da sua profissão, das dicas que você pode dar para nós, você como nutricionista. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Edson. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, dessas dicas de carnaval com o pessoal. Mas é verdade que você adora o calor mesmo? Adoro. Sempre gostei. E aí eu vejo todo mundo reclamando, o ar-condicionado no último 17 e tal. E eu falo, gente, para que essa geladeira tá muito bom? Tá gostoso, tá confortável. Doutora, esse calor, as pessoas devem se alimentar como num calorão como esse? Primeira dica que a gente dá é muita hidratação, né, Edson? Que é a maior dificuldade das pessoas, principalmente agora nos bailes de carnaval. A água é de extrema importância até para a nossa saúde, não só nesse momento. Então a gente pede para enfatizar muita água, ou água de coco, ou para quem não gosta da água in natura, fazer água saborizada, pode ser suco de fruta natural. Mas a hidratação tem que ser de pelo menos aí de 2 a 3 litros por dia, para prevenir qualquer desidratação, né, com esse calor. Não só, como eu falei, nos bailes de carnaval, mas com esse calor todo, né, a gente sua bastante, desidrata bastante, então tem que repor essa reposição hídrica aí. Essa época aqui a gente ouve falar muito disso. Existe alguma conta, doutora? Por exemplo, se a pessoa pesar 60 quilos, ela tem que tomar 2 litros, se pesar 80, tem que tomar 3. Tem alguma conta parecida? Tem, até tem, mas assim, as últimas evidências científicas caíram por terra. Antigamente a gente calculava de 30 a 35 ml por quilo de peso. É uma média muito boa, mas, por exemplo, para quem pesa muito, né, para os pacientes obesos, eles não vão tomar de 5 a 6 litros de água por dia. Então, o que nós orientamos? Tomar líquido até a urina sair clarinha, quase transparente. Daí é o ideal para o seu organismo. E nessa contagem, inclui-se também o líquido dos alimentos. Então, por exemplo, as frutas cítricas, né, que tem um pouquinho mais de líquido, melão, melancia, a laranja, também entram nessa conta. Eu estava ouvindo também, doutor, é bom que a gente pode esclarecer essas dúvidas, as pessoas dizendo também assim, que a urina não pode estar muito branquinha assim, porque você estaria perdendo nutrientes. Qual que é a informação nesse sentido? Olha, o que a gente sempre recomenda é aquele amarelo claro, quase transparente. Quando você consome muito mais água do que necessário, realmente assim não é o ideal, né? Porque aí você acaba sobrecarregando a função renal. Então, realmente, você perde eletrólitos, perde alguns nutrientes pela urina. Mas isso é muito difícil de acontecer, viu, Edson? É bem incomum, na verdade. A hora que a urina estiver amarelo clarinho, quase transparente, é o ponto ideal da ingestão de líquidos. E aí há uma preocupação maior também com crianças e com idosos. Eu penso que os idosos parece que não gostam muito de tomar água, doutor. Não bebem água. É o maior... Por que será? Porque eles não sentem sede, eles não suam, praticamente não fazem atividade física. Então, o consumo acaba sendo bem menor e realmente a desidratação em idosos é muito maior. Uma das orientações que nós damos também é o soro, né? Ou soro caseiro, ou soro comprado em farmácia. Mas ele é ruim, doutora. Ele é ruim. Soro. Ele é ruim, Edson. Por isso que a gente fala até do suco de fruta, né? Ou das águas saborizadas, são mais saborosas. Agora tá na moda, né? Tá na moda. Por exemplo, meus pais não consomem água. Não consomem, eu tenho que ficar em cima. Meu pai fala, não sinto sede. Falei, você não gasta energia, você não treina, você não vai sentir. Mas é a maior dificuldade deles mesmo. E aí tem, principalmente, perdendo líquido. Se você não precisa fazer nada, só você ficar sentadinho no sofá da sua casa, já está perdendo líquido com uma temperatura como essa, né? Aí a gente orienta pelo menos os 2 litros por dia. Porque, Edson, a desidratação, ela leva tanto a fadiga muscular, quanto até a parte cognitiva, né? Você acaba ficando com um déficit cognitivo. Então, a gente tem que hidratar por questão de sobrevivência, na verdade.
Tá certo. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, doutora, assim, as pessoas, a gente tá no momento de carnaval, né? As pessoas também usam, agora virou moda também, garrafinha de água, é bom que cada um tenha a sua, né? Desde que ela esteja sempre vazia. A gente pensa assim, né? Não adianta só ter a garrafinha para ficar enfeitando lá. Mas às vezes o cara se empolga, ele desce a avenida, lá vai nos bloquinhos e esquece de tomar a água. A garrafinha e o celular tem que levar, né, doutora? Tem que levar, Edson. Até porque a orientação que nós damos é para cada dose de bebida alcoólica, que é o que mais tem no carnaval, tem mais, né? Repor com uma dose de água. Para quê? Para você prevenir a ressaca, né? Aquela ressaca pesada e a desidratação. Então, assim, celular, garrafinha de água na mão, tem que dar junto no carnaval, tem que fazer parte do carnaval. Principalmente também agora, com muitos exercícios, há uma perda de peso muito grande também, e essa perda de peso pode também causar, às vezes a pessoa, ela não percebe, mas ela brinca no bloquinho lá 3, 4 horas, daqui a pouco começa a ter tontura, por causa do esforço físico e o corpo que está pedindo alguma coisa, desidratação, né? Desidratação e pode ser hipoglicemia também. Então tem os dois, né? Então a orientação que a gente dá, hidratação, fazer os lanchinhos, por mais que a gente fique nos bloquinhos, não deixar de se alimentar, né? Então, por exemplo, ou a fruta, obviamente que ninguém vai levar num bloquinho, nem num baile de carnaval, mas pelo menos o suco de fruta que contém um pouco de glicose para você não ter esse processo de hipoglicemia ao longo do carnaval. Então é muito importante. Tem também os módulos de proteína, né? Suplementos de proteína, para você prevenir essa hipoglicemia. A desidratação não, mas a hipoglicemia. Então, como ela está um pouquinho mais de saciedade, é importante você consumir ou o módulo de proteína em pó, ou as barrinhas de proteína, ou a gente orienta também os mix de castanha, que é de fácil transporte, então põe na bolsa, põe no bolso, e consome ao longo do dia com a hidratação. E eu não vou falar que não vai ter bebida alcoólica, porque vai, né, Edson? Todo mundo bebe. Mas aí a gente faz essas pausas e vai intercalando com isso. Bom, o carnaval vai acabar amanhã, né? Para alguns vai se estender ainda mais a semana. Mas falando aqui do dia a dia, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, eu não consigo emagrecer. Por que as pessoas não conseguem emagrecer, doutora? O Edson, tem vários fatores, na verdade, né? Tem a alimentação irregular, tem a falta de atividade física. Para alguns, existe uma desregulação hormonal. Então, na verdade, é muito individual e a gente teria que investigar a causa desse não emagrecimento. Mas, assim, as duas primeiras opções que a gente dá é organizar a alimentação, fazer uma alimentação mais saudável possível, com comida de verdade, reduzindo produto industrializado, os refrigerantes, sucos industrializados em si. É alimentação leve, né? Rica em verduras, frutas e legumes, por isso que eu falo comida de verdade. E aí, aconselhar a fazer uma prática de atividade física de pelo menos 300 minutos por semana. O que daria aí, se a gente dividir, em torno de 1 hora por dia, de 5 a 6 vezes por semana. 5 a 6 vezes por semana. Então, são as duas primeiras regras. Não aconteceu isso, nós vamos para um processo de investigação. Então, pode ter uma resistência à insulina, que atrapalha o processo de emagrecimento, uma descompensação de tireoide, e fatores hormonais, né? Então, teria que fazer essa investigação maior. E aí, estamos falando com a doutora Fernanda Carvalho Mangabeira, mas o mais importante de tudo, que a senhora estava falando aí, doutora, também, é a pessoa fazer uma reeducação alimentar. Porque a gente come de qualquer jeito, nessa correria do dia a dia, às vezes você não almoça, você fala, eu vou comer um pãozinho integral com uma fatia de queijo, e acho que está fazendo uma grande coisa, mas não é assim que funciona, né, doutor? Não, Edson, não. Na verdade, a gente tem que... Não é que é ruim comer o pãozinho integral com a fatia de queijo, mas ele não pode ser a única opção. Então, a orientação que a gente dá é um bom café da manhã, é a principal refeição e que muitas pessoas pulam, né? Porque, na verdade, o que a gente orienta? É como se ela desse o start metabólico. Você passa a noite em jejum. E aí, a hora que você acorda, enquanto você não toma o seu café da manhã, o seu corpo entende que ele ainda está, de certa forma, em repouso. Então, o café da manhã é a principal refeição, tem que conter uma fruta, uma fonte de proteína, que pode ser o queijo branco, pode ser um ovo mexido. Todo dia, doutor? Todo dia, tem que ter. Tem que ter. E uma fonte de carboidrato saudável. Então, assim,
Não precisa ser o pão integral. Pode ser, por exemplo, uma batata doce cozida junto do ovo ou do queijo. Tem várias opções, na verdade, né? A fruta já entra como um carboidrato para quem não gosta de comer muito. E aí eu sempre falo para quem gosta do café, aquela dose de cafeína logo de manhã para dar aquela acordada e você tocar o dia. E aí tem N estratégias nutricionais que a gente pode fazer. Então você pode, por exemplo, para quem gosta do jejum intermitente, que é uma boa estratégia de emagrecimento e regeneração mitocondrial, a gente consegue fazer o jejum intermitente pelo menos 3 vezes por semana. Ou a gente fazer uma estratégia low carb, que é de baixo carboidrato, carboidratos com baixo índice glicêmico, mas várias refeições ao dia. Ou uma dieta cetogênica, por exemplo, que é quase nada de carboidrato, de 20 a 40 gramas de carboidrato, e você seguir a semana com isso. Então, tem N estratégias que a gente pode utilizar. Mas em todas elas, na minha prática, eu falo que o café da manhã é a mais importante. Depois a gente remaneja os restos das alimentações. Eu já até entrei nesse assunto dizendo para você que a reclamação principal de muitas pessoas é que elas não conseguem emagrecer. Agora, à medida que o tempo vai passando, também isso vai ficando... Nossa, é difícil. Quando você é idoso, doutor, é difícil emagrecer, viu? Olha, eu vou te contar. O metabolismo desacelera, né, Edson? Desacelera e a gente perde massa muscular. Então, o nosso músculo, eu falo que a massa muscular é de extrema importância. Tem até uma mentora minha que fala, perca tudo nessa vida, menos o seu músculo. Porque é ele que vai te sustentar, ele quem aumenta a sua taxa metabólica basal, ele quem protege a sua articulação, né, e os ossos. Então, quando a gente vai envelhecendo, a prática de atividade física diminui, consequentemente a massa muscular diminui. E isso acaba dificultando, sim, o processo de emagrecimento, eu digo de percentual de gordura, né, porque a massa muscular... todo idoso a gente fala, nossa, você emagreceu, mas ele perdeu massa muscular, não o percentual de gordura que é o mais importante. Agora, você já usou aí 2 ou 3 vezes a expressão comida de verdade, e a gente, você não consegue fazer com que um adulto coma couve-flor, por exemplo, depois de grande, teria que aprender a comer isso. E como é que você faz isso? Espero que a minha neta Carolina não esteja ouvindo, mas a Carolina, para ela comer um legume, uma verdura, tem que dar uma disfarçada ali, porque senão não vai de jeito nenhum. Como fazer com que as crianças adquiram esse hábito saudável de ter uma comida de verdade, como você citou? Edson, é a parte mais difícil, eu falo, viu? Porque até você introduzir isso na criança, você tem que ter N preparações diferentes e saborosas, né? Porque assim, a criança come com o olho. Então, se ela não acha bonito aquele alimento, ela vai falar, eu não gosto. E aí, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer então um soufflé de couve-flor, que aí você coloca um molho branco, um queijo ralado, dá uma enganada e pede para a criança degustar. Ela tem que fazer isso, eu sempre falo, pelo menos umas 5 vezes, porque existe adaptação das papilas gustativas, né? Que é quando a gente conhece o sabor do alimento. E, às vezes, na primeira, ela não vai gostar. Então, fazer preparações mais elaboradas para a criança, para ela degustar, adquirir prazer em comer aquele alimento e aí sim seguir ao longo da vida. Eu pego muitos adultos no consultório que não comem legumes e verdura porque não gostam. Daí eu falo, mas como não gosta? Não aprendeu a gostar? Não aprendeu, não comeu, né? Era mais fácil, não gosto. Então minha mãe, cansava porque era uma briga diária, eles falam. E aí minha mãe falou, então tá bom, então não come. E aí depois de adulto a gente tem que tentar pedir para ele provar, porque para mostrar, que é saudável, que tem N benefícios na sua saúde, é rico em vitaminas, minerais, melhora a saúde intestinal. E aí eles começam a comer devagarinho, mas é difícil. Sabe que a Marlene, minha esposa, sabe o que ela faz para a Carol comer legumes? Ela pega e um determinado dia que ela não vai lá, no final de semana, ela cozinha lá, tudo que tem em cozinha, essa beterraba, nabo, couve-flor, bate tudo, cozinha tudo, depois coloca, sabe essas forminhas de gelo? Uhum. Coloca como se fosse fazer sorvete e deixa na geladeira lá. E quando ela chega para almoçar, tira um cubinho ou 2 daquele e mistura no arroz ou no feijão principalmente, senão ela não come, doutor. Olha que ideia legal! Olha que ideia boa! Ideia super legal! E aí ela come no feijão. Aí come, mas ela não tá sabendo, né? A gente pede para disfarçar, mas vai chegar uma hora, né, Edson, que ela vai ter que comer. Qual a idade dela? 11 anos vai fazer. 11 anos. Então, é uma idade que a gente começa a trabalhar já
para comer separado, porque a hora que ela vai na casa de uma coleguinha, a mãe não vai saber o que ela come ou não, né? Então a gente começa a trabalhar já para ela começar a ingerir o alimento in natura, do jeito que ele é. Fala para Carol para ela começar a adquirir esse hábito. Doutora Fernanda, essas dietas aí, tem dieta da lua, dieta não sei o que mais, isso aí funciona ou não? Funciona por um certo período de tempo, né? Depois, o que acontece muito é um processo de desnutrição, quando você leva isso a longo prazo. É o que não é o adequado. Porque são dietas muito restritivas. Então, assim, ela vai funcionar por alguns meses, o paciente vai emagrecer, vai ter um resultado super bom. Depois começa queda de cabelo, fraqueza, uma leve anemia, unhas fracas e quebradiças. E aí você tem que suplementar com as vitaminas, né? De certa forma, para ter uma resposta mais rápida. Então, assim, por isso que a gente fala que são estratégias nutricionais, Edson. Elas servem por um certo período de tempo, mas não para levar para a vida inteira. Eu queria perguntar para você, também há uma preocupação muito grande agora com a internet, né, doutora? A internet, o Google, as pessoas consultam primeiro o Google, depois o médico. Ou às vezes, então, confrontam a opinião do médico. Não, mas o Google disse isso. E agora as pessoas estão saindo, tomando remédio para emagrecer de qualquer jeito, e injeção para lá, e dieta para cá. A gente precisaria tomar um pouco não, muito mais cuidado com essas receitas mágicas, não é, doutora? Muito cuidado, Edson. Até porque não são todas as pessoas que podem tomar essas medicações e não sabem disso, né? São medicações, por exemplo, que retardam o esvaziamento gástrico, que provocam uma constipação intestinal, que pode causar uma sobrecarga hepática, né? Então, assim, ontem mesmo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava no carnaval e aí uma amiga de uma amiga minha perguntou assim: Fer, eu comprei tal remédio. Qual a dose mínima que eu começo a tomar? Daí eu olhei para ela e falei: mas eu não sou médica, eu não posso nem te falar isso. Eu falei: você não foi no médico? Não foi o médico que te prescreveu? Não, é porque eu quero emagrecer. E aí eu comprei. E eu falei: olha, não é assim que funciona, você tem que fazer exames de sangue primeiro para ver como é que tá. Já pensou que isso? Como é que estão as funções hepáticas. Eu tive até um conhecido que começou a tomar essas medicações, injeções para emagrecer, e fez uma pancreatite. Então, assim, não foi no médico, né? Então, tem que ter, extremamente perigoso, você tem que ter uma indicação médica, por mais que não precise de receita para comprar, mas eu acho que fazer um exame de sangue, fazer uma consulta com um médico especialista na área é de extrema importância antes de tomar qualquer medicação de emagrecimento. Doutora, o Marcos Silva Bedin, que participa sempre conosco, está dizendo: bom dia, Edson, tenho 59 anos, tenho problemas graves no joelho, mas supero tudo, faço academia todos os dias e comida saudável. Faço de 5 a 7 refeições por dia e emagreci bastante. Ótimo. Ganhei músculos. 7 refeições, doutora? Ótimo. Porque ele treina, provavelmente tem um pré-treino ou um pós-treino aí que alguém colocou para ele consumir. E aí, ele até falou dos problemas no joelho, não sei se são articulares, mas é importante o consumo do colágeno tipo 2, associado ao ácido hialurônico, ao MSM, que melhoram a inflamação da articulação. Se ele puder incluir isso de suplementação, isso é super válido. Ele falou de emagrecimento, eu queria saber de você, Fernanda, quais são as doenças que acabam pegando carona aí no sobrepeso? Tem muita coisa, né? Tem, olha, doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol, triglicérides alterado, problemas hepáticos, a gordura no fígado, a famosa esteatose hepática é muito comum, né? Às vezes até problemas renais, da função renal, porque você come muita comida errada, com muita purina, eleva ácido úrico. Então, assim, as comorbidades são bem grandes, né? Até o câncer. Inclusive, agora no mês de março, que é a campanha do câncer coloretal, né? E a obesidade, todas essas comorbidades podem piorar o aparecimento de câncer, né? De qualquer do tipo de câncer. E aí você falou de câncer, também tem outras doenças. E aí, quando uma pessoa está com uma doença grave ou fazendo um tratamento, a participação na vida dela do nutricionista é fundamental. É de extrema importância. Antigamente, Edson, as pessoas não davam muito valor, não. Mas hoje, graças a Deus, assim, a nutrição está muito comum na vida das pessoas
Porque, assim, elas percebem a diferença que faz de disposição, não só de emagrecimento, mas de disposição, energia, foco, concentração, quando você tem uma alimentação adequada. E agora, assim, quando você vai pela primeira vez a um nutricionista, eu não sei qual que é a idade mínima que você deveria ir, mas eu imagino que o nutricionista talvez seja aquele profissional que vai acompanhar você. Você casa com o nutricionista o resto da vida, não é, Fernanda? Exatamente. Depende da situação, né? Tem crianças que começam a partir dos 6, 7 anos, mas aí a gente orienta muito mais os pais, porque ela depende muito mais dos pais. A fase de adolescência, então, é a mais, assim, é a mais engraçada, porque é aquela fase que a criança que não comia nada, por exemplo, como a Carol, quer ficar musculosa, quer hipertrofiar, e aí começa a comer de tudo e vai no nutricionista e come certinho. E as mães falam assim, nossa, agora ele tá comendo legumes, verdura, fruta para ficar bombadinho, né? E aí tem a fase adulta, que é a fase tanto de emagrecimento quanto de melhora das comorbidades, né? Que a gente fala dos índices séricos de diabetes, colesterol, redução da gordura no fígado, até prevenção de câncer ou tratamento de câncer. E a fase da terceira idade, que aí perde massa muscular e a gente tem que dar o suplemento para auxiliar nisso e melhorar essa alimentação. Então, realmente, a gente casa. E principalmente paciente que opera de cirurgia bariátrica, eu falo que tem que casar com o nutricionista, porque precisa dessa orientação eterna, né? Senão fica aquele... Aí eu ia perguntar para você, o tal do efeito estufa, né? Vai e volta... Sanfona. Efeito sanfona. Efeito estufa, efeito sanfona. O efeito sanfona, porque vai e volta. Se não aprender a comer, se não mudar o hábito alimentar, ele fica nesse efeito a vida inteira. O Marco está dizendo aqui que fez 25 cirurgias, 4 próteses de joelho. Meu Deus, é um Robocop. Nossa então, Senhora. Né? O Adriano Vermelho está perguntando para você se você acha que o culto ao corpo e a pressão social para isso também são fatores determinantes para uma dieta pobre ou o brasileiro historicamente se alimenta mal. E obrigado de estar mandando um abraço para você, é o Adriano Vermelho. Adriano, é muito importante essa colocação dele. O culto ao corpo ficou uma coisa muito maçante, né? A magreza das pessoas, das mulheres principalmente, aquele corpo todo escultural. Isso ficou muito maçante, principalmente para as mulheres, que têm uma oscilação hormonal muito grande. E existe essa dificuldade de emagrecimento, né? Hoje, por exemplo, tem mulheres com vários perfis. Então, tem a mulher com a cintura fina e o quadril mais largo. Tem a mulher toda esguia. E essa pressão social deixa todo mundo desconfortável. Então, por exemplo, eu atendo mulheres lindas, com um corpo lindo, mas que falam, não, eu não tenho esse corpo todo definido, todo escultural, e eu quero tomar anabolizante, por exemplo, para chegar nesse corpo. Ou que fazem as dietas restritivas para atingir esse corpo idealizado pela mídia, né? É importante a gente falar que cada um tem o seu perfil e que a gente tem que se gostar com o nosso perfil e, obviamente, fazer o melhor para ele. Então, tem que treinar, tem que ter uma alimentação adequada, mas não ficar presa a essa colocação social do corpo perfeito. Porque ninguém é perfeito, né, Edson? Fernanda, em 1983, o mundo perdeu uma cantora chamada Karen Carpenter, do grupo Os Carpenters, por anorexia. Porque ela magérrima, você via aquela pele e osso, ela falava, tô gorda. É problema de cabeça, não é nem de corpo. Comportamental. Aí entra a parte de nutrição comportamental, com certeza. Porque depois da anorexia vem a bulimia. Quando a gente começa a comer e aí mesmo assim ela não aceita, e aí ela provoca vômitos, né? Para manter aquele peso. E o que é importante a gente evidenciar nessa conversa, Edson? Já foi até atualizado agora nos artigos de obesidade, e uma coisa que a nutrição falou a vida inteira, a composição corporal é muito mais importante do que o peso e o IMC. Então, o que é composição corporal? Percentual de gordura corporal e a massa muscular. Isso é saudável. Quando você tem isso dentro dos padrões de normalidade saudáveis, você está num perfil adequado. Não é mais o IMC e nem só o peso, é a composição corporal. Eu vou dar um exemplo básico aqui. A gente pega, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, né? Todo grandão, fortão, definido. E aí a gente pega uma pessoa magrinha,
que tem todo o corpo definido, com a mesma força do que ele. E aí as pessoas perguntam, quem é mais forte, o Schwarzenegger ou o magrinho? E aí nós respondemos, é o magrinho. Porque ele não tem toda aquela massa corporal, mas ele tem a força muscular de um Schwarzenegger, por exemplo. Então a composição corporal é muito importante. E aí você estava falando de suas pacientes, né? A gente vê também, às vezes a menina olha também, vai para a internet e vê lá uma moça feita pela inteligência artificial. E aí ela vai querer chegar naquilo, não vai chegar nunca, não é, Não Fernanda? chega, Edson, não chega. E é uma luta para a gente fazer essa pessoa entender. É muito difícil. Eu falo que a nutrição, além de ser nutrição, entra a psicologia muito na consulta, porque a gente tem que lidar com todo esse comportamento, que são os gatilhos emocionais que podem levar a transtornos alimentares. Então é tudo junto. Agora, última pergunta para você, prometo. E quando você vai ao nutricionista, ele dá para você uma lista tão grande de coisas para você seguir, tem umas 10 páginas, você fica perdido, não sabe qual página você vai, Fernanda. Como é que faz isso? Edson, então eu faço isso também, sabe? Aí a gente fala assim para o paciente, olha, são sugestões para vocês não enjoarem da prescrição nutricional, mas é um processo. Então, a orientação que eu dou, assim, a gente precisa de 90 dias, pelo menos, para você ter um resultado e uma adequação nutricional. Não é em uma semana, não são em 30 dias, né? Então, a gente fala que é um processo e segue o que você consegue. Cada semana é uma vitóriazinha, uma estrelinha. Mas, realmente, a gente dá bastante coisa que é para vocês não enjoarem da alimentação. Conversamos hoje aqui com a doutora Fernanda Carvalho Mangabeira. Ela falou que não é a doutora, mas é assim que... nutricionista nos ajudando aqui, nos dando dicas. Queria que você deixasse aí os seus contatos, suas redes sociais, para as pessoas poderem aprender com você, fazer uma consulta e ter um corpo melhor, uma saúde melhor, principalmente cuidando da alimentação, Fernanda. Claro, obrigada, Edson, pela oportunidade. Olha, a minha rede social é @FeCarvalhoRMangabeira, com 2 As, _Nutri. É difícil, gente, é comprido, mas... Então pode repetir, por favor. @Fe Carvalho R Mangabeira, com 2 As, _Nutri. Esse é o meu Instagram profissional. E o contato do consultório, pode passar também, claro, Edson? por favor. É o 19-3254-7620. No meu Instagram tem também um link na bio com o WhatsApp da clínica para agendamento. Então pode clicar lá que a gente atende por lá também. Tá bom. E aí, entrou no seu Instagram, já emagrece? Já emagrece. Ou a gente aumenta a massa muscular, a gente dá um jeito. Conversamos com Fernanda Carvalho Mangabeira, nutricionista, nos dando umas dicas aqui sobre alimentação saudável.